isso daí é uma outra figura. Toda vez que a gente, se você está, né, como é que a gente está num ambiente escuro, acabou a luz aqui, a gente vamos continuar o estudo, porque faltou luz, mas não tem como mudar. Aí ficamos aqui conversando, não vamos aí, falando aquela penumbra que tem uma claridade ali, né, beleza. Aí daqui a pouco, terminou, a gente desce, quando a gente está descendo a escada, a Andréia liga o novo sistema de iluminação que ela fez, que são 15 lâmpadas de 200 watts com iluminação direta, tum! O que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar cego. Por algum tempo, vai doer teu olho, vai meter a mão na cara, aconteceu com aqueles mineiros, né? Que estavam lá tiveram que colocar proteção. Proteção, porque você não está acostumado com a luz. É a mesma coisa. Né? A gente está aqui, quando a gente começa a enxergar, aí vamos falar sobre as coisas que estão nos cercando. Isso, que aquilo lá, o cara disse que na verdade montou aquela instituição ali que vai fazer toda a promoção social. E aí não é nada disso não, meu amigo. Meu irmão trabalha lá, aquilo é isso, aquilo. Porra, tá bom, não, mas não tem importância, porque pelo menos o posto de saúde, a minha sogra trabalha lá. Ah, mas seu fulano, que é meu vizinho, faz outra. Seu fulano, tu não sabe de nada. Engraçado que eu conheço um amigo meu assim, pessimista pra caramba. É a mesma coisa, tira totalmente aí na igual da criança. Vai estudar pra concurso? Pouquinho, não vai não, rapaz, já tá vendido as vacas. Tá ferrado. Mas aí a pergunta é a seguinte: quando você se depara com a realidade e a realidade é desfavorável, é esse contraste, essa contradição. De um lado, né, é desagradável, mas se você não conhecer, não entender, não tiver consciência daquilo, como é que aquilo vai mudar? Segundo, se você fica na zona de conforto, aquilo não muda. Se você enxerga e começa a mudar, você sabe que as mudanças que envolvem o comportamento humano, infelizmente, não se fazem nem à base de célula. Então é um grande desafio nosso. A gente tem que ser capaz de ver, mas esse ver não pode funcionar em nós como um elemento desmotivador, que é o que acontece. Ah, não tem, o mundo é uma dor, não tem como mudar, aí você vai, digamos assim, se acomodar, ou você vai compactuar, e todo mundo faz, eu que vou mudar? É o que eu engraçado que eu sempre converso. Aí tem aquela história também, né? Tudo é lícito, mas não convém. Exatamente. As religiões altamente dogmáticas, elas têm tudo contra o que Jesus falou, né? Porque elas colocam a candeia, alguém se apaixona porque não deixa, não traz a luz. Ela fica naquele dogma. E aqueles que têm olhos de ver são aqueles que começam a procurar outra coisa, não só o espiritismo, mas religiões que são mais abertas, né? Sem essa coisa de Estava assistindo a palestra ontem do Leonardo Boff, chamada Fundamentalismo. Eu nem sabia que ia falar. E aí, a palestra, o Ratzinger, cardeal Ratzinger, você sabe quem é? Cardeal Ratzinger. o Papa. É o atual Papa. O cardeal Ratzinger foi orientador do Leonardo Boff na tese de doutorado em teologia. E o Ratzinger é conhecido na Igreja Católica por caçar os outros. Ele era o Index Librorum Prohibitório do Vaticano. Ele que dava Então ele caçou o Leonardo Boff, caçou um teólogo alemão na área de teologia conhecido, Hans Kuhn, caçou o Antônio de Mello, aquele livro que eu tirei, caçou esse cara, o padre jesuíta. Caçar é o seguinte: o cara não pode mais escrever, hein? Não pode mais escrever e nenhuma editora católica pode publicar livro dele. O Leonardo Boff deixou de ser frei, né, para poder voltar a escrever. Então, nessa palestra, ele fala que o Ratzinger voltou com aquela tese medieval, isso o Leonardo Boff falando, né, de que a igreja é o caminho. Ele lançou isso, né, de que a igreja católica romana é a única igreja verdadeira. Quem quiser conhecer Deus precisa. Aí o Leonardo Boff falou: 25 anos de Concílio Vaticano II, que foi uma busca que começou com Paulo VI, né? De aproximação da igreja com outras religiões, foi jogada no lixo
fundamentalismo do Nazi, né? Que depois veio a ser eleito o Papa. Bom, aí pra gente ir fechando aí, que não sei nem que horas são, como a gente começou com apenas 1 hora de atraso. Então, para ir fechando, a gente vai aqui, quer dizer, o último módulo, quer dizer, a gente viu que ela procurou 7 e 18. Tese não teria nada, né? Porque tese seria 19 horas. Mas para a gente fechar, nós vamos fechar com esse vídeo, que é o seguinte: a gente procurou fazer aquela conceituação sobre essa questão das figuras para poder ver a alegoria da caverna, e a gente já foi desde o início fazendo essas analogias. Você vê como que a própria coisa vai puxando, né? Essa interligação dos conhecimentos. E aí, só para a gente agora dar um exemplo, mais um exemplo entre todos que já foram dados, nós pegamos aqui uma parábola de Jesus que é famosa, que é a parábola do semeador. É bem... É a única parábola que ele explica, né? Exatamente. O que ele explica? Ele explica a parábola. Ela é bem interessante, primeiro porque ela mesma já fala sobre esse termo que a gente está falando aqui. Então, ela por si só, ela fala, o que ela diz? Ela fala de um semeador que vem pela estrada semeando. O que o semeador quer? Ele quer jogar sementes, mas ele não quer jogar sementes com um objetivo, né? Qual é? É que floresça, né? Alguma coisa ali. Só que esse semeador, ele vem semeando geral, né? Ele pega e... Ele não está querendo semear aqui ou ali ou lá, ele semeia de uma forma geral, uma característica desse semeador. Lembra que a gente estava falando aqui? A mesa que Deus põe, ela está posta sempre, para todos, a todo momento. Não é só no bairro tal, no prédio tal, tá ali. Então esse semeador ele vem jogando. Nisso que ele vai jogando as sementes, algumas delas caem em cima de um solo que é só de pedra, o outro cai no meio de arbustos espinhosos, e algumas caem na terra fértil. Outras caem no solo raso, entendeu? E aí no final ele vai fazer uma comparação sobre o resultado dessa semeadura. Mas só que a parábola diz o seguinte: o resultado da semeadura, até contra os princípios modernos aí da agronomia, etc., não é responsabilidade daquele semeador. Ninguém vai dizer para o semeador assim, cara, pô, mas você também jogou a semente na pedra, como é que você queria que nascesse? Não, na parábola, a responsabilidade da semeadura é do solo. Interessante isso, né? É do solo. O solo é que tem o mérito ou não do que vai ser produzido, não é quem está semeando. Então, aquele solo que é pedregoso e que produziu menos do que o solo que é fértil, a responsabilidade disso é do solo. Ou seja, ele está fazendo a parte dele, né? Exatamente. O solo somos nós, né? O solo somos nós. E cada um vai ter um tipo de resposta. Um vai produzir pouco, outro vai produzir muito. Então, voltando aí desde o início à tese assim, central do estudo que a gente está tentando construir. Né? A responsabilidade do nosso progresso espiritual, porque falando aqui entre espíritos, isso é uma coisa que é meio lugar comum, né? Às vezes a gente acha até que está falando mal, mas se você olhar para o nosso mundo, talvez seja a grande questão hoje espiritual do mundo, né? A responsabilidade do progresso espiritual, do processo de espiritualização, da liberdade nossa como espíritos é nossa. Não é do padre, não é do pastor, não é do cara lá do centro espírita, não é da rede Globo. Não é nem daquela comunidade onde aquela pessoa vive, né? Seja o convívio ou seja lá onde for. É dela mesmo. É dela, é nosso, né? Então, e ninguém pode dizer, mas eu não... A semente foi jogada para todos os solos. E vai ser cobrada de acordo com cada solo também, né? Mas a minha condição, sim, mas Deus sabe disso. Ele esperava que naquele momento você tirasse aquelas lições desse contexto de solo pedregoso. Não queria que você... Entendeu? Mas você... O que você fez aí no teu solo pedregoso? O que dentro você podia fazer? E outra coisa, você está falando de ter olhos para enxergar. Às vezes a pessoa às vezes consegue até enxergar e tenta enxergar, mas precisa perseverar também, porque vem esses pessimistas tudo aí e tenta te tirar disso tudo. Porque quando você se predispõe a enxergar, mais coisas você vai vendo, porque o seu crescimento vai sendo direcionado. Exatamente, é um ciclo, né? É como se tivesse a egrégora começa a conspirar, né? Pô, aquele ali está se esforçando, então vamos apoiar ali. Exatamente. Aí, Jesus fala essa parábola que ela por si só, né, construiu uma imagem, contou uma história inteira para falar isso, né? E ela por si só já remete ao que nós estamos conversando aqui hoje. Só que aí vem exatamente esse ponto. Aí ele termina e lança aqui a frase, né?
Aquele que tem ouvidos ouça, né? Aquele que tem olhos veja, olha nele. Entendeu? E aí vem a parte interessante aqui, então. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhe falas em parábola? Esse aqui é o interessante. Aí nesse momento eles vão questionar, mas por que, né, falar em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Ao que tem, aí é uma outra figura, um paradoxo, né? Ao que tem, mais será dado. Ao que não tem. Isso aí também é uma afirmação de Jesus que a gente encontra em outros momentos do Evangelho. Ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. O que a gente lembra disso aqui em termos de uma outra parábola? Parábola dos talentos. O que ele está querendo? Porque parece um contrassenso, né? Em relação à própria fraternidade. Pô, mas você vai dar mais ao que tem tirado do que não tem, então você é o quê? Um capitalista, um neoliberal? Quem é você, né? Mas na verdade o que ele está dizendo novamente é porque a responsabilidade do ter e do perder não é de quem está dando, é da pessoa que está recebendo. Por isso que quem tem porque buscou ter. Esse aqui é o detalhe. É o merecimento. Aí é o que você falou, percebeu? Aquele que tem, busca, aquele que recebeu 5 talentos e devolveu 10, mais lhe será dado. Aquele que não tem, o cara que recebeu um discurso, eu recebi um, eu vou enterrar aqui debaixo da terra. Ah, senhor, eu guardei porque, sei lá, né, eu podia perder, ainda que jogar um caô em cima de sei lá. Aí, pô, sai dessa, meu filho, vem com esse copo acima de mim, eu sou escolado. Dá isso aqui de volta. Faltou, né? Na verdade, faltou pra ele coragem, não sei. Entendeu? Então por quê? Ao que pouco tem, até o que ele tinha, mas não, você não está pronto para só deu o que tinha mais. Porque a responsabilidade é nossa. É isso que ele está querendo dizer aqui. Porque ele vai saber o que fazer com aquilo. Exatamente. Um amigo meu, já cascudão de doutrina, né? A gente estudando isso uma vez, ele falou: Anderson, eu vou confessar uma coisa. E é difícil a gente fazer isso, né? Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi isso. Sempre vi, ele sempre ele tinha que dar esse estudo, ele, sabe, saía da tangente porque era uma coisa que ficava engasgada. Você nunca entendeu? Aí eu falei, dei a explicação, né? Essa explicação aí. Ele falou: rapaz, engraçado, né? Que às vezes fica comparado mesmo, né? Não é. É um paradoxo. É meio injusto, né? Meio injusto, pô. A primeira vez é injusto. O que não tem, o que tem vai se perder? A mensagem que fala dos desvalidos, dos oprimidos, aí vem. Né? Mas é uma outra figura, que é o paradoxo, justamente a figura que tem a função o quê? De chocar primeiro pela contradição, para depois forçar. Olha que interessante, porque aí você. Se ele diz assim, cara, se você correr atrás e fizer a sua parte, você vai ganhar muito mais. Pô, isso aí, beleza, legal. Mas vem cá, e de noite então a gente vai não sei o quê. Entra, porque você já acha que já sabe aquilo. Pá. Agora o cara, se você correr atrás, você vai perder. Quanto mais você estudar, menos você vai saber. Pô, que isso, rapaz? Tá maluco? Tu parou, né? Deu pós na mente, eu falei, peraí, como é que eu posso ficar mais ignorante se eu estudo mais? Como é que pode, se cada vez que eu busco, eu tenho mais dúvida? Aí você vai ter que parar, o que o cara está dizendo com isso? Aí você vai achar, tá, entendi. Quer dizer, quanto mais eu estudo, mais as questões se abrem, o universo se amplia. Então, na verdade, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse tendo mais dúvidas ainda, por mais que eu busque. Tá. Mas num primeiro momento, aquilo é um absurdo, contrassenso. Né? Então fez você pensar. Então, Jesus trabalhava muito bem com essas linguagens. As hipérboles, os exageros, são várias linguagens. Esse aqui é um exemplo de paradoxo. Os discípulos estavam convivendo com Jesus cotidianamente, né? Eles tinham acesso àquele conhecimento explícito, direto, né? O povo em geral, aquilo era semeado no espírito, através das parábolas. Aquilo era guardado, estava lá. Mas nem sempre as pessoas realmente entendiam o que Jesus estava querendo falar. Ele falava uma parábola dessa naquela época, muitas das pessoas não conseguiam ir a fundo, né? Mas lá, no intuitivo, a pessoa pegava. E quando ele está falando aí, está falando no geral, né? O semeador é Deus, né? As
Paulo. Mas depois Jesus até focaliza isso mais assim, mais próximo da gente, quando ele manda os discípulos não ir aos gentios, não ir aos samaritanos, ainda, né? Por quê? Porque ia se perder ali. Eles não, né? Até que não eram poucos, né? Jesus 12 apóstolos. Então ele não vai lá primeiro não. Primeiro vai aos transviados de Israel, porque aí ele focaliza ali no que precisava no momento. Essa aí ele dá o universal, né? Que é Deus. Depois ele coloca essa parte aí da... Mas são mais essas estratégias de estruturar, né? Para a coisa poder começar a se difundir. Aí, aqui aos que têm lhe será dado. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Olha de novo, né? Novamente uma afirmação paradoxal. Pô, o cara vai ensinar de uma forma para as pessoas não aprender. O professor, olha gente, eu disse um novo método. Eu vou falar em chinês na sala, porque é para vocês não terem a menor chance de entender nada do que eu estou falando. Quer dizer, parece... É uma coisa meio absurda, né? E isso daí foi utilizado também nas organizações secretas, né? Nas ordens secretas. Muitos ensinos eles eram colocados em alegoria justamente para que não fosse atacado pela igreja. Para que você trouxesse uma carga grande de informação, mas você precisa da chave. No sábado a gente estava dando estudo, aí André Luiz, a gente está estudando nosso lado, não sei porquê, cargas d'água, eu fui falar sobre Adão e Eva. E eu falei para eles que Adão e Eva simbolizavam o despertar do espírito. Depois que ele vem como princípio espiritual, ele sai do paraíso. Isso é uma das interpretações que você pode ter. Ele sai do paraíso. O que é o paraíso? O paraíso é o princípio espiritual, o boi. O boi está no paraíso. O boi tem as fêmeas, as vacas. O boi não tem preocupação com o filho, não tem preocupação com o excesso. Não tem coisa para pagar, ele tem comida lá farta, né? Ele está no paraíso. O que a Eva propõe a Adão? Comer o fruto proibido. E a partir daí eles ganham o quê? Conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles ganham livre-arbítrio, discernir o bem e do mal. E a parte mais interessante, quem que induz a Eva a comer o fruto? A serpente. O que simboliza a serpente? Sabedoria. A serpente é o símbolo da sabedoria. Só que vocês acham que por acaso Moisés escolheu a serpente? Por acaso? Porque ela é feia. Porque ela rasteja? Não, é o símbolo da sabedoria. Então dá um conhecimento ali iniciático, oculto, mas você precisa ter chave para poder, né, trazer isso à luz. Ontem eu tive um casamento evangélico e na fala do pastor bastante tranquilo, como o primeiro homem na face da terra, o entendimento deles, né? Eles não entendem como alegoria nem como mito, né? Mas como verdade. Mas aí a gente tem que voltar para entender a motivação, né? Eles entendem como verdade porque eles estão naquele domínio literal que estabelece a Bíblia como um código. Por que ela tem que ser estabelecida como um código de conduta? Porque a relação deles com esses conhecimentos é a relação impositiva. Você tem que seguir esse código, porque se não seguir tem uma punição. Isso de um lado preserva a estrutura religiosa e de outro a estrutura da instituição, que se perpetua. Porque imagina se chegar à conclusão de que não precisa do pastor, né? Não precisa da igreja. Então ali é justamente aquele conhecimento, a gente está falando tópico de uma maneira geral, tem pessoas fora de série ali atuando, mas de uma maneira geral ela é moldada de uma forma impositiva, que vem de fora para dentro. Você é subjugado, é ameaçado, né? Porque se você começa a sair do código, primeiro você é punido pelo próprio meio social, que vai te olhar torto, que vai te fazer uma condenação moral que vai te causar um constrangimento. E pior do que isso, se você persistir naquilo, você sabe do que te aguarda, né? Você vai arder no fogo do inferno pro resto da vida.
Então, é assim, faz porque senão você será severamente punido de uma forma irreversível, inclusive. Então, é essa a relação. Aqui, a relação é diferente, entendeu? E por sinal, muito mais difícil de ser seguido, diga-se de passagem. Compreender mesmo, a compreensão. É porque você tem que sair de você mesmo e você tem que criar suas motivações para agir naquilo. E se você não quer mais, você É a para coisa com mais isso. sutil que nem se falou de Jesus, onde Jesus buscava, né? A compreensão, saber enxergar. Exatamente, por isso que eu não consigo às vezes entender, quer dizer, eu até entendo, mas não acho que seja assim. Algumas pessoas falam, fulano deixou o espiritismo e voltou também. Não consigo entender isso. Não, mas é normal. Eu digo, mas ele nunca, ele estava no espiritismo, mas ele não era espírita. Aquela menina lá que era do centro, que nós trabalhamos com ela, né? Etienne. Evangélica agora. Mas Fazer palestra. mas ele era espírita. Entendeu? É. A gente fala, Você lembra ela da Etienne? tá no espiritismo, mas Ele é do Aimoré. ela não era espírita. Aquilo não entrou nela. Senão não tem condição. Não tem condição. Mas aí, assim, mas aí a gente vê como que... Por que não tem como ser de outro caminho, né? Por que não funciona ser de outra forma? Porque, na verdade, as pessoas, a gente quando busca uma religião, busca um contato com alguma coisa espiritual, né, a gente acaba fazendo isso através de uma instituição, a maioria das vezes. E a gente, com o tempo, vai descobrindo que as necessidades que motivam as pessoas a buscarem isso não são únicas e exclusivamente espirituais. Então, a pessoa, quando ela chega em determinados ambientes, ela tem outros tipos de retorno. A própria questão social. Você vê que essas igrejas, elas investem numa estrutura. Você entra, muitas vezes são igrejas climatizadas, né? Tem uma poltrona, tem luz. Então, às vezes, a pessoa que está solitária, está machucada, ela quer sim o consolo do entendimento, mas às vezes, até é aquela coisa do pão, né? O cara está desmaiado de fome, tu vai ficar falando que o evangelho... Se você não matar a fome... O instrumento físico através do qual o cara se manifesta, ele não vai pensar, gente. Não adianta. Ele está no corpo físico. Entendeu? Então ele precisa ter as necessidades físicas básicas dele atendidas para ele ser um cidadão e a partir daí poder ter uma atuação. E muitas vezes essas igrejas, esses lugares, conseguem suprir isso para pessoas que não têm acesso a isso. Né? Às vezes pessoas que não têm estrutura de família, que não têm um ambiente social onde elas possam conviver. Aí chega lá, são recepcionadas calorosamente. E mais, só para finalizar. Às vezes tem muita amorosidade, né? Muito carinho. E às vezes na própria casa do espírito você não tem isso. E quando outra, chega, você nem viu que ela chegou. Vai embora que Ela ela sai, ninguém viu que ela saiu. Isso daí é um erro. Não, mas é humano, né? Não tem jeito. E uma outra coisa que eu acho que a gente não percebe, a pessoa, quando ela está emocionalmente muito fragilizada, muito em frangalho, ela precisa de uma coisa chamada assertividade. Pode ver, se alguém aqui já passou por um momento assim, naquele momento você não precisa que alguém chegue para você para discutir, mas se você quiser, talvez, depende de você. Porque naquele momento, tudo que você não tem para dar é algo que depende de você. Você quer alguém que diga para você assim, você vai sair disso. Entendeu? Eu estou aqui do teu lado. Você tem a certeza. Aquela pessoa que diz, ó, faz isso aqui, reza 3 Padre Nosso, dá um pulo de cambalhota, quebra. Tu quer alguém que te diga uma coisa? Forma de conduta. Exatamente, um decálogo. Entendeu? Se segura nisso aqui. E é válido, tudo isso é válido. Eu lembro de uma fala do Espírito Levin, no livro Quem Sou, ela fala assim, todas as religiões fundamentadas nos honestos princípios da caridade têm o seu valor. Cumpre o seu papel, né? Entendeu? Desde que esteja fundamentada nos honestos princípios da caridade, mas ela faz outras considerações também. E é justamente isso, eu sempre lembro da fala desse espírito. E é a realidade. Aquelas pessoas que estão ali, elas estão muito bem naquela religião, se de repente tivessem os princípios, teriam os péssimos espíritos. Tem outra, então eu já tenho a resposta. Porque às vezes essas questões elas falam de muito perto da pessoa, o coração da pessoa, a alma da pessoa, a necessidade da pessoa, e ele corresponde. Ela não está querendo saber que lá na Babilônia, no Egito Antigo, a serpente significava sabedoria. Do pão, do alimento. Moisés teve contato com os iniciados do Egito e trouxe. Isso aí não entra na cabeça dela, ela não quer saber disso.
Entendeu? Essas coisas não. É igual a missa, poxa. Você vai lá, você vê aquela coisa decorada, sempre senta lá. Aí a pessoa tá vendo, mas não tá lá porque é missa. Eu, por exemplo, conheço pessoas que sempre iam por causa da música. E gostam de ficar escutando as músicas. Então aquilo tudo, né? São vários fatores. São vários fatores. Aí ele fala, olha, mas quanto a vós, bem-aventurados, falando dos discípulos, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, ditosos os vossos ouvidos porque ouvem. Aí a gente lembra, por exemplo, do tempo dos apóstolos, Pedro, né? Jesus está passando lá, vê Pedro, que era pescador, e diz, vem comigo e eu os farei pescador de almas. O que é interessante nisso? É porque Jesus está dizendo que eles são bem-aventurados porque vêm, mas eles vêm não que eles foram obrigados, eles foram convidados, eles receberam um chamado e atenderam. Então eu acho que aqui Jesus está simbolizando não os apóstolos como um grupo de iniciados ou de privilegiados, mas como um símbolo das pessoas que diante desse chamado se abriram. E por isso elas receberam mais. Enquanto que os que se fecharam receberam menos. Porque o conhecimento espiritual e a nossa espiritualidade é assim. Quanto mais você se doa a ela, mais você recebe. Então é esse que eu acho que é o sentido de Jesus aqui está explicando. Eu vos declaro em verdade que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Agora ele vai explicar. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e a arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Só marcar aqui sem depois de mim. 20. Cadê? O solo é mais fácil, né? O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Esse, para mim, é o que a gente mais vê aqueles que chegam, eles ficam maravilhados, daqui a pouco sumiram. Exatamente. Não tem raiz profunda, não é isso? Exatamente. A coisa vem, aquela especialidade, né? No primeiro momento, está atendendo a necessidade, depois né? A pessoa segue. É o primeiro amor. Só que aí não fica a raiz, né? Aí primeiro trabalho a raiz que tem é a paixão. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornaram infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então, o nosso objetivo é estudar essencialmente a parábola, mas fazer essa correlação do que a gente está vendo desde o início, que fica claro, né, que todos esses casos aqui, nenhum de nós está, como é que diz, imune. Né? A gente está aqui falando nisso, vem as preocupações da vida, as coisas que acontecem e aos poucos vão. Mas é a busca, né? Nossa busca. Exatamente. A gente aqui tem que estar O pior seria se a gente não buscasse nada. Não tentasse, pelo menos, né? Exatamente. Então, o que a gente procurou ver aqui, que eu falei, né, que para nós espíritas, no fundo, acaba sendo uma coisa que, em termos de entender, a gente entende com uma certa facilidade, porque a gente ouve falar muito, mas que até por isso mesmo é uma coisa que a gente tem que refletir mais. Porque são nessas coisas que a gente acha que, isso eu já entendi, é que a gente vai escorregar, lógico. Né? É aí que está o perigo, onde a gente torna as coisas triviais, comuns. É claro, eu sei que eu é que tenho que buscar, mas o que significa isso? É apenas um raciocínio.
né? A gente, como ela diz assim, a gente vai mecanizando, vai tornando a coisa meio mecânica. Nós precisamos buscar o autoconhecimento, todo esse jargão. Mas de verdade, lá dentro, né, na gente, como é que esse processo está? Qual a força, qual a intensidade, qual é a potência que esse sentimento de busca tem verdadeiramente? Como é que ele se manifesta nos nossos atos? Como é que ele influencia o nosso comportamento, o nosso pensamento? Como é que a gente observa os fatos que estão acontecendo na vida, desde um jornal que a gente assiste até um convívio com um colega? Como é que isso se manifesta no nosso dia a dia? Ou será que a gente só lembra disso no momento em que a gente senta para ler um livro, para conversar com alguém? A gente tem... reforma íntima. Exatamente, né? Esse processo de reforma íntima sendo alimentado por isso. Vejam os que tiverem olhos de ver. Eu acho que simboliza bem esse aviso de Jesus de que todo esse conhecimento que está posto, na verdade, é uma responsabilidade de cada um de nós. Ele está ali, mas se nós não tivermos o olhar correto, a gente vai passar por ele e não vai ver. Nós vamos estar aprisionados dentro da caverna, vendo aquelas sombras e achando que o mundo se resume aquilo ali. E tem horas até que a gente vê e não acredita. Não, eu tô vendo isso, né? Aí a pessoa não, mas a pessoa não acredita, aí acaba deixando passar também. Então, se quiser, a proposta era trazer essa reflexão através dessa comparação. E é isso. Alguém quer ainda falar alguma coisa? Acho que a questão da luz, né? Ela está muito atrelada, olhando pela visão evolutiva, do esforço pessoal na busca do... Na verdade, estou falando que já falou, né? Estou repetindo. Do esforço pessoal na busca de abocanhar a luz. E às vezes, o Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem um momento em que tem uma mensagem, esse livro que a gente leu, em que ele fala sobre quando você olha para os lados e está sozinho. Uma mensagem muito. E às vezes acontece isso, de que o caminho ele é solitário. Nem sempre você vai ter a multidão. Né? Às vezes você vai no enterro, todo mundo bate palma. Nem sempre você vai ter aplauso. Até porque tem as provações também, né, no meio do caminho. Mas o caminho, ele não é tanta aprovação, mas é o ineditismo de você ter que romper com certas questões E só você. todo mundo faz. E aí você não. Na história do peixinho, né? Para passar pela fresta tem que emagrecer. História do peixinho, que a gente vai voltar na libertação, para passar pela fresta, para sair do lago, tem que emagrecer. Ah, tem que emagrecer? Ah, não, peraí, então. Quarta estrela. Da quarta estrela. Aí você tá falando, que não tem nada lá não, rapaz. Sim, vem com essas. Né, é um problema, né? Não quer ter o esforço. Não quer.